Primeiro, meu boa noite aos participantes hoje da roda, começando pela advogada e professora do IDP, Marilda Silveira. Obrigado, Marilda, por encontrar tempo para participar da nossa roda e boa noite. Daniel Rittner também em Brasília. Thaís Herédia, com aquela calma de quem acabou de apresentar um jornal de 2 horas, aqui veio sentar. Plena. Caio Junqueira, boa noite. Vamos então primeiro ver a Câmara dos Deputados. Está discutindo agora a chamada mini-reforma eleitoral, um projeto que afrouxa algumas legislações. Nós vamos ver esses detalhes um pouquinho mais para frente. Primeiro, as últimas informações do processo de votação. Ao vivo com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana, lá em Brasília. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no AWW. A urgência, então, para esses 2 projetos que compõem a mini-reforma eleitoral foi aprovada mais cedo. Isso permite que os textos sejam analisados diretamente no plenário da Câmara. Eles não têm mais que passar por nenhuma outra comissão. Nesse exato momento, os deputados estão nesse processo de votação do texto base do primeiro projeto. A Renata Abreu, do Podemos, chegou a apresentar um pedido para adiar a votação, mas esse pedido foi rejeitado. Ao longo do dia, o Rubens Pereira Júnior, relator do texto, se reuniu com várias bancadas, PL, PP, Republicanos, PSD, por exemplo, para tentar ainda chegar a um maior consenso. No entanto, foram apresentados cerca de 20 destaques, que são aquelas últimas tentativas de mudanças ao texto ainda no plenário daqui da casa. Essas mudanças vão ser analisadas amanhã, assim como o projeto que fala sobre a inegibilidade e a descompatibilização. Isso também vai ficar para amanhã. Mas eu separei, então, alguns pontos principais do que trata toda essa mini-reforma eleitoral. O prazo de inegibilidade de políticos que perdem o mandato segue sendo de 8 anos, mas a partir da perda do mandato, atualmente o deputado fica inelegível pelo resto do mandato, então depois por mais 8 anos seguidos. Esse texto também autoriza doações para campanhas por meio do Pix e dispensa os candidatos de informarem à Justiça Eleitoral essas doações recebidas pelo Pix. Agora vai ser a própria Justiça Eleitoral que vai ser a responsável por divulgar essa informação. O texto também muda o parâmetro das sobras eleitorais, ele também restringe as sanções que os partidos políticos podem sofrer por descumprir prazos de repasse e também de prestação de contas eleitorais, e sobre cota também de mulheres. Um partido que descumprir a cota mínima pode ficar sem sanção, desde que a federação que ele compõe atinja também esse mínimo. E um outro ponto interessante, que até deu um pouco de polêmica nas últimas eleições, é em relação ao passe livre. Esse projeto, então, institui que no dia das eleições fica instituído o passe livre no transporte público. Volto com você, William. Obrigado, Luciana. Prossegue aí as tratativas. Mais tarde, se a gente tiver alguma decisão, nós voltaremos então ao vivo. Vamos então à advogada, professora do IDP, Marilda Silveira. Marilda, toda vez que a gente vê os deputados com muita pressa, legislando em causa própria, acendem todos os sinais de alarma. Não se trata de preconceito em relação à classe política, mas só de experiência, de comprovação empírica, que quando se trata de defender o deles, eles são extremamente céleres. Nesse caso, o que eles estão defendendo? Bom, eles estão defendendo, em parte, modificações que incorporam o que a Justiça Eleitoral já decidiu, em parte, modificações relevantes na lei da ficha limpa, que é essa lei complementar na mudança das inelegibilidades. E acho que o ponto principal aqui de mais debate, que está gerando polêmica no plenário, é sobre o cálculo do resultado da eleição. O Supremo julgou esse caso agora, recentemente, teve um pedido de vista, é a chamada distribuição das sobras, e isso muda, de fato, o resultado da eleição. Eles estão votando uma forma de encontrar um caminho entre o que o Supremo decidiu e o que a lei tem. Acho que a pressa maior é essa. Daniel? William, sem contar as negociações políticas, o que me chama a atenção tecnicamente ali no projeto, e quem me alertou para isso foi o Guilherme Francis, da Transparência Internacional, são 2 fatores. Do ponto de vista de improbidade administrativa, hoje existem 3 critérios para você declarar alguém inelegível: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos contra princípios de administração pública. Esse terceiro ponto sai
da possibilidade de você declarar alguém inelegível. E para que você tenha inelegibilidade, você não vai mais precisar de um ou de outro, você vai precisar das duas coisas, dano ao erário e enriquecimento ilícito. E outro ponto é o cálculo daqueles 20% para mulheres, para negros, para minorias. Hoje, esses 20% são calculados por partidos. E o que fazem os partidos? Eles colocam ali candidaturas menos competitivas só para cumprir a regra. Esse conceito vai ser alargado, porque de partidos vamos para federações partidárias. Então vai ser muito mais fácil para conjuntos de partidos jogar ali com essa regra e dizer assim, essas candidaturas pouco competitivas a gente deixa para a federação. Além do seguinte, né? Além da mensagem da PEC da anistia, que a gente nem está tratando aqui, que é de pela quarta vez anistiar quem descumpre a legislação eleitoral. Você vê o perigo de uma espécie de anistia no que o Daniel acabou de descrever, Marília? Existe um risco de anistia na PEC 9. Essa PEC não está sendo votada agora na mini-reforma eleitoral, mas existe um risco real. As associações de defesa das cotas e da participação, da implementação efetiva da participação feminina, estão todas engajadas contra esse projeto, mas isso não está sendo discutido aqui. Aqui o que está sendo discutido é como implementar a cota, tanto para os partidos quanto para as federações, como disse o Daniel. Hoje as cotas elas são implementadas por partido, quando o partido lança candidatura isolada, que é a regra, e dentro da federação, como acontece com a federação do PT, as cotas elas eram implementadas em cada partido que faz parte da federação. O que os partidos que são federados dizem é que eles têm todos os ônus de serem um partido só, como federação, então a implementação da cota também devia ser calculada dentro da federação como um partido só. Então seriam 30% dos candidatos da federação total. E isso é uma demanda que já vem de algum tempo, não estava claro na lei, o TSE decidiu que era por partido e agora essa legislação muda o que o TSE tinha decidido para que a cota seja dentro da federação como um todo, mas isso ainda não é uma anistia, a anistia ainda está por vir, infelizmente. Caio. Não, William, a gente acompanha a política há muito tempo, ela é muito dinâmica, né? A política e as regras eleitorais também. Ora, elas vão se adaptando aos contextos mesmo, né? Se a gente pensar que há 10, 15 anos não tinha o WhatsApp, né? Não tinha Pix, né? Não tinha outras formas. Então, a política se organiza assim para adaptar o que a própria rua avança às vezes para uma eleição. Agora, a política é profissão. Né? Ela tem competição, ela tem disputa, ela é uma profissão, como a nossa, como qualquer outra profissão. Eu, pelo menos, encaro assim, né? Eu sei que é um modelo um pouco frio para encarar. E encarando a política como uma profissão, que tem uma competição, os parlamentares que organizam o próprio jogo político de 2 em 2 anos. Por quê? Porque tem também um Tribunal Superior Eleitoral e uma Justiça Eleitoral, que é algo também bem peculiar. A doutora Marilda, a gente já conversou diversas vezes aí ao longo das coberturas. O Tribunal Superior força isso também, porque ele inventa regulamentações. Agora, é uma corte com 7 ministros, que formula regras não necessariamente adaptadas para um contexto de rua e principalmente para um contexto de quem vai disputar a eleição. Então, a cada 2 anos tem uma mini-reforma eleitoral. Qual que foi a última, né, doutora? 2019, se não me engano? Ou 2017? Todo ano de véspera da eleição tem uma reforma eleitoral. Desde a Lei 9.504, são mais de 20. Exatamente. E a gente joga muito a responsabilidade para o Congresso e para os competidores, né, de cada disputa eleitoral, mas tem a Justiça Eleitoral também, né, que formula regras muitas vezes difíceis de serem cumpridas, regras que, né, dificultam o processo, dificultam a entrada, e aí também vai a política lá e conserta. E daqui a 2 anos a gente vai estar falando de uma nova mini-reforma. Quando a gente fala das sobras, por exemplo, Maurício, já logo passo a palavra para a Thaís também, nós estamos falando de alteração de resultados? Estamos falando de alteração de resultados. Essa decisão que está sendo discutida lá no Supremo, essa DI, ela mudaria em 7 deputados a Câmara Federal. Como é que é isso, né? Quando a gente elege deputado ou vereador, a gente tem que fazer uma conta de 4 etapas.
eles estão mudando a última etapa. Eu não vou explicar essa conta aqui, porque ela é relativamente complicada, mas na última etapa existe uma pergunta que é: quem participa dessa última etapa? Na lei que está em vigor, quem participa dessa última etapa é quem fez um número X de votos, que está lá na lei, que é 80% do quociente eleitoral, chamado quociente eleitoral. E só entra o deputado que tiver feito 20% do quociente eleitoral. O Supremo está declarando isso inconstitucional. Já tem voto do ministro Lewandowski e do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Câmara está mudando a lei, mudando até diferentemente do que o Supremo decidiu, porque o Supremo está decidindo que é inconstitucional colocar qualquer limite para participar dessa quarta etapa. E agora, nesse projeto, eles estão dizendo: vai participar quem fizer 100% do quociente eleitoral, ou seja, o mínimo de votos para conquistar uma cadeira, e eles mantêm os 10% de exigência para o candidato se eleger. Esse 10% é aquele quociente para evitar o efeito tiririca, para que um candidato que tenha pouquíssimo voto não entre, mas os 100% estão sendo muito questionados pelos partidos que são minoria, porque isso exclui um número relevante de partidos da disputa dessa última fase, que muitos partidos não têm esse quociente eleitoral, mas têm candidatos que fizeram muitos votos. Então, isso gera, de fato, um desperdício de votos, certamente será o destaque mais debatido, porque muda o resultado, sim. Thaís? Eu estou ouvindo a senhora, doutora, e aprendendo aqui uma série de coisas e fazendo contato também com a fala dos eleitores brasileiros, né? Porque a lei eleitoral é uma coisa difícil de entender. E, como a senhora mesmo lembrou, como ela muda todos os anos, a gente mal consegue fixar a ideia do que é, independentemente da necessidade da atualização que Caio coloca aqui, que eu acho que é absolutamente válido. Agora, a minha preocupação é a seguinte: a volta a permissão para as doações via Pix, o brasileiro, ao mesmo tempo que ele deve ter sentido algum alívio para dizer: olha, não vai ter mais roubalheira porque não tem mais doação de empresa e do setor privado, ele começou a ver que o bolso da política ficou cada vez maior em detrimento do seu próprio, né? O fundo eleitoral, o fundo partidário. Como é que a senhora entende que vão conviver as duas regras? A regra da possibilidade de fazer a doação e a manutenção dos fundos eleitorais com dinheiro público, fundos políticos com dinheiro público? O financiamento hoje no Brasil, ele é basicamente público mesmo. E qual é a intenção disso? Qual é o objetivo disso? Eu sei que isso dá uma dor no contribuinte que está saindo de fato do nosso bolso. Mas a ideia é que o voto do eleitor tenha o mesmo peso um do outro. Porque naquela época em que tinha doação privada, o voto do dono de uma grande empresa que podia doar muito tinha um peso muito maior do que do eleitor que não podia doar nada. Quando o dinheiro sai do poder público, é como se estivesse saindo 1 centavo de cada bolso. Então, todo mundo tem o mesmo peso no processo eleitoral. Mas para também não tirar do eleitor a possibilidade de participar, e é uma forma de participação política doação, a lei manteve essa doação privada, só que com uma série de limitações para garantir que o dinheiro seja bem fiscalizado, ou seja, que a gente não tenha dinheiro vindo do crime organizado ou vindo de corporações. E aí, portanto, a gente tem só doação de pessoa física limitada a 10% do rendimento anterior. Isso também sujeita ao teto de campanha, porque cada candidato só pode gastar um teto e esse teto é igual para todos os candidatos. E esse dinheiro também só pode entrar na campanha por meio do sistema bancário, e aí é que entra o Pix. Por que por meio do sistema bancário? Porque é rastreável. Eu não posso, por exemplo, gastar no cartão de crédito do ano para a campanha e ir lá pagar minha fatura por dinheiro, porque eu não sei de onde esse dinheiro está vindo. Nesse sentido, o Pix é muito importante, porque ele garante que doações pequenas e pulverizadas e de pessoas que querem participar, mas que não podem doar muito, seja facilitada. Inclusive, a lei traz a mudança para dizer que o Pix pode ser independentemente se é Pix de CPF, que muita gente tem Pix de telefone. E aí fica a obrigação da Justiça Eleitoral e do banco de receber essa informação do sistema bancário de quem veio a doação. Então, é uma forma de garantir, ao mesmo tempo, transparência, rastreabilidade e a participação do eleitor.
O Daniel aí em Brasília tem novidades do que está acontecendo na Câmara, Daniel. William, novidade mesmo. Um dos projetos em que consiste essa mini-reforma eleitoral acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A gente está falando do texto base de um desses projetos que trata do conjunto de regras, não das questões de inelegibilidade. Foram 367 votos a favor, 86 contra, uma abstenção, e os destaques devem ficar para análise amanhã. O projeto que trata da inelegibilidade e da desincompatibilização eleitoral, esses pontos ainda não foram analisados. Marilda, se eu entendi da leitura que eu fiz desse segundo projeto ao qual o Daniel acabou de se referir, a questão da inelegibilidade é assim. Eu vou tentar descrever, você me corrija, por favor, se eu estiver trazendo ao público uma informação incompleta. O sujeito perdeu o mandato. Ele já está, de certa forma, cumprindo uma pena. A inelegibilidade dele vai levar em consideração isso, assim como alguém que foi condenado e o tempo que passou na cadeia antes do julgamento já é contado para cumprimento da pena? É isso mesmo. Ah, então esse texto base, ele... Entendeu? Esse texto base, ele muda 3 coisas principais, sabe, William? A primeira coisa é isso que foi falado antes pelo Daniel, só é um pouquinho diferente. Hoje, para você ser inelegível quando você é condenado por improbidade administrativa, você tem que ter 3 requisitos. Ter sido condenado por inelegibilidade que acarrete lesão e dano ao erário. Já não tem mais essa condenação só por princípios mesmo, porque a lei de improbidade foi alterada. Você tem que ter uma condenação por dolo, ou seja, a pessoa tem que ter querido mesmo praticar aquele ato, e você tem que ter sido condenado em suspensão dos direitos políticos. Essa é a regra hoje. Esta regra, ela não alcança quem é condenado nos tribunais de contas, por rejeição de contas. E aí, então, eles estão modificando para dizer que quando você tem suas contas rejeitadas, tem que incidir os mesmos requisitos. Essa é a primeira mudança. A segunda é nesse prazo. Hoje, quando você fica inelegível, você pode ter essa inelegibilidade declarada por uma decisão colegiada, ou seja, o tribunal decide, você ainda está recorrendo, mas você já está inelegível. A gente tem inúmeros exemplos. Este tempo que você está inelegível enquanto você está recorrendo, não é descontado quando você é condenado lá na frente. Isso já foi decidido pelo Supremo algumas vezes e pela Justiça Eleitoral. Esse texto muda isso. Ele faz igual na condenação criminal. Aquele tempo que a pessoa passa na cadeia enquanto ainda não está condenada, ele é descontado lá no final, quando a pessoa é condenada definitivamente. Na inelegibilidade vai passar a ser assim, você tem esse desconto. E a terceira coisa que muda é que o prazo de contagem, a forma de contagem da inelegibilidade para alguns casos muda. O principal é daquelas pessoas que ficam inelegíveis porque foram cassadas. O sujeito que é cassado na Câmara de Vereadores ou aqui na Câmara Federal, um senador, ele fica inelegível hoje 8 anos a partir do fim do mandato que às vezes ele nem cumpriu. Eles estão mudando para dizer que é a partir da cassação. Isso, na prática, acaba diminuindo o prazo de inelegibilidade. Como é que fica para o Bolsonaro? Para o Bolsonaro vai mudar pouca coisa, porque ele foi condenado numa ação de investigação judicial eleitoral. E no caso da investigação judicial eleitoral, a contagem é desde a eleição em que ele concorreu e praticou o ato ilícito. Então, como ele concorreu para as eleições agora em 2022, ele fica inelegível de 2022 até 2030, essa regra não está sendo alterada. Caio, eu queria aproveitar a Marilda para falar uma outra coisa um pouco mais abrangente da relação, ou melhor dito, da distância que está se aprofundando no Brasil, não só no Brasil, mas aqui com muita força entre quem elege e quem foi eleito. Mas, por favor. Não, eu até queria colocar um pouco dessa questão também com ela, William. Eu vou deixar você conduzir. Não, é isso, Marilda. É o seguinte, saber isso também, você vê a perplexidade de nós 4 jornalistas aqui, diante do grau de complexidade e das questões específicas e intrínsecas de toda essa legislação. Eu fico pensando na cabeça do coitado do eleitor. Quer dizer, o eleitor no Brasil hoje, em geral, não se sente representado, particularmente quando a gente fala da eleição proporcional, e o deputado é o representante do povo. Nessa mini-reforma eleitoral do qual estamos tratando aqui nessa nossa roda, há algo nesse sentido que melhore essa situação? Ou ela não é o que está no foco?
Não, não é o que está no foco. Indiretamente, a gente acaba tendo uma melhora na parte da propaganda eleitoral, porque os candidatos eles têm uma dificuldade de se comunicar com seu eleitor por conta das regras de restrição da propaganda. Então, bem diretamente, essa facilitação, essa limitação de tamanho de adesivo, de forma de propaganda na internet, isso dá uma melhoradinha. Mas essa dificuldade do eleitor de compreender o sistema eleitoral, ela só melhoraria com uma reforma política, que é a mudança da conversão do seu voto eleitor em cadeiras no parlamento. Porque a nossa dificuldade não é de entender a eleição de um presidente, do governador, do senador ou do prefeito. A nossa dificuldade é de entender a eleição proporcional, que é de deputado e vereador. Isso depende de uma reforma política, mas eu preciso dizer que não é um problema só do Brasil. Nesse indicativo de que há uma recessão democrática, essa crise da democracia no mundo, praticamente em todos os lugares do mundo, os autores, quem estuda isso, diz que o grande problema, um dos grandes problemas, é a dificuldade de aproximação do eleitor dos seus representantes. Mas isso é agravado, sabe, William, pelas redes sociais, porque a gente, na nossa vida cotidiana, se acostumou a ser representado sempre. Havia uma distância mesmo entre as pessoas. Com a internet, os novos modelos de comunicação, a representação ficou desnecessária. Eu não preciso mais praticamente do corretor, do advogado. Então, o pessoal acha que não está precisando nem de médico. Então, a gente já se incomoda com a representação naturalmente. A gente vai ter que se reinventar no sistema político para esclarecer melhor o eleitor, o que não é tão difícil assim. Aqui eu faço a meia-culpa como professora, para que ele compreenda esse sistema de representação, as razões pelas quais ele existe e o que tem de positivo nisso, e tem bastante coisa. Marilda, essa tese é fantástica, daria para começar o programa aqui agora. Adorei, reinventar o sistema político, gostei, professor. Depois do impacto das redes sociais e como é que elas alteram a maneira como as pessoas se sentem representadas. Marilda, tem outros assuntos, infelizmente, mas nós vamos voltar a esse assunto, Marilda. Muito obrigado por essa fascinante provocação em relação ao sistema político brasileiro, não só o brasileiro. Marilda Silveira, professora, advogada do IDP, muito obrigado, boa noite pela participação aqui no WW. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que a diplomacia brasileira pode rever a adesão ao Tribunal Penal Internacional. Até já.